São 7h51. Bom dia para você, já tomando o seu café, você que tá aí no carro, tá indo pro trabalho. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Hoje, quarta-feira, você já sabe que a gente tem um encontro semanal aqui com o terapeuta Maurício Valente. E você que tá aí acompanhando a gente, já tentou de tudo, regime, exercícios, aqueles chás milagrosos, até mesmo remédio, mas nada disso te ajudou a perder os quilinhos indesejados? Maurício, o que pode ser? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T, amigos aqui das mídias sociais que estão entrando aqui com a gente. Muito bom dia. Bom, Carla, aumento de peso, né? Tem vários fatores para a gente olhar, tá? Vamos começar de um que eu acho bastante importante, que é puramente o nível de estresse. O nível de estresse faz a gente engordar por quê? Por um mecanismo muito simples. Quando você está mais estressado, ou seja, você tem uma semana muito estressado, você não descansa um dia, estresse em cima de estresse, seu cortisol sobe, tá? Que é um hormônio produzido pelas suprarrenais. O cortisol aumenta também a insulina. Começa a entrar mais glicose dentro da célula. A mitocôndria não dá conta dessa glicose, então é transformado em triglicerídeos e ácido palmítico, que é a gordura visceral. Então você começa a aumentar o tamanho do seu corpo, acumular gordura. Esse é o mecanismo mais comum do aumento de peso e mais complexo, porque ele gera eu vou falar um outro fator agora logo em seguida, você vai ver que uma coisa leva a outra. Muito bem. Então o estresse da sua vida, o estresse que não está sendo possível controlar, o estresse que você não tem tempo de repouso, né? Isso faz com que aumente o seu peso. Aí o que acontece? Você começa a acumular gordura, você sai do banho, você olha no espelho, aí você já começa a não gostar do que você vê. Sim. Quando você começa a não gostar do que você vê, é a sua coxa que acumulou uma gordurinha, é o seu abdômen, né? É uma papadinha, você fala, vixe, olha o jeito que eu tô. Quando isso começa a acontecer, você entra num conflito chamado de autodesvalorização, que é um conflito do tecido adiposo. Quanto mais você se observa, quanto mais você não gosta, mais você vai engordar. Ah, Maurício, mas se eu não ver isso, se eu não reclamar, se eu não identificar que eu tô engordando, e daí? Isso. Mas o puro fato do estresse já é um motivo de engordar. Sim. O puro fato do teu estresse. Não é só o olhar no espelho. O olhar no espelho piora a situação quando você começa a ficar muito observadora de si mesmo. E a mulher faz mais isso, né? O homem é mais desencanado, tá? Então, se a gente já pega, dois fatores nós já falamos. O estresse excessivo, o aumento excessivo de cortisol, tá? A desvalorização com o seu corpo, com as partes do seu corpo, isso vai piorando a situação. Outro fator, por mais simples que pareça, a sua alimentação, né? Sua alimentação. Se você ingerir muito carboidrato, se você ingerir muito açúcar, se você fizer pouca atividade física, é uma questão matemática, aí não é nem biológica, tá bom? Esse fator. Agora, do ponto de vista um pouco mais profundo, tá? Então, esses fatores são mais assim, não digo superficiais, mas mais comuns no nosso dia a dia. Mais profundo, pode se tratar de uma inclusão. Pessoas, por exemplo, que perderam entes, por exemplo, e não sabem, filhos excluídos, abortos provocados, ou abortos espontâneos, mas que não tem inclusão, que ninguém sabe, perda de gemelares, isso também faz você crescer por 2. Então, a sua tentativa desesperada para incluir, tá? Então, esse fator também é um fator bem intrínseco e bem comum na vida das pessoas. Eu estou tentando, além do aparente, fazer uma inclusão, mas eu não tenho consciência disso. Meu inconsciente está tentando incluir. Então, eu preciso pesar por 2, eu preciso ter o tamanho de 2 na tentativa de inclusão. E aí, vem a dica, né? Você que está aí, nossa, será que eu estou eu tô obesa ou estou com sobrepeso? Será que eu tenho que olhar para isso? Aí sozinho vai ser difícil. Nesse caso, o estresse dá para você organizar a sua vida, a alimentação dá para você organizar a sua vida, dá para você parar de olhar nesse espelho e ficar queixando do seu próprio corpo, isso dá para você fazer. Agora, a inclusão, se houve alguém excluído no sistema, tá? Então aí você vai precisar de ajuda. Sim. Um outro fator que vai precisar de ajuda também, Carla, que aí fecha, né, as coisas mais comuns que eu vejo com sobrepeso, é o sentimento de falta, vem do fígado. Tá? O sentimento de falta. E olha que interessante.
Lá no passado, nos nossos ancestrais, foi a falta de comida. Muitos passaram fome, tá? Ainda é possível, eu estou com 50 anos, ainda eu converso com um cliente ou outro, ainda pego gente que passou fome. Você imagina os ancestrais. Imagina. Tá? Então, o passar fome, mas também a falta de justiça, a falta de afeto. Sabe aquela expressão que eu gosto muito? A fome de afeto, que eu não tive, por exemplo, de um pai e de uma mãe. Você desconta na comida, digamos Na assim. comida, e também o sentimento de falta, o que o fígado entende? Se eu tenho falta, olha o sentido biológico. Sim. Se vai faltar, eu quero estocar. Certo? Então você come uma azeitona e você engorda. Porque o corpo entende que ele precisa guardar. Porque Sim. a qualquer momento vai perder. Então isso é um funcionamento do metabolismo. Então, olha que interessante esse fator também, envolvendo falta. Aí, como descobrir, né, Carla? Poxa, são tantos fatores, né? Pô, eu engordei. Então, por exemplo, o paciente que chega comigo lá, fazendo essa procura pelo peso, a gente faz os testes, a gente dialoga com o corpo, a gente abre o campo mórfico, aí a gente chega à conclusão, ó, seu problema é falta, então vamos trabalhar a sua falta. Às vezes tem a falta e o estresse, tá? Você falou sobre a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar é um vício, cara, igual álcool, igual cigarro, tá? Igual drogas. Então, a compulsão alimentar é um conflito que está por trás também o medo. Então, quanto mais medo eu passei na minha vida, infância principalmente, vida fetal, eu vou desencadear uma compulsão alimentar. E isso pode fazer você engordar. Então, o medo com a falta pode gerar a compulsão, que é o que você falou. Aí gera a compulsão e eu vou então atacar a geladeira, eu fico com um vício que é comer, tá? Então gordura, assim, é um tratamento muito expansivo. A gente tem que olhar para vários aspectos no ser. Não é simplesmente fecha a boca. Pode até ser. Pode ser que seja um fator isolado só de comida, Sim. mas a minha experiência clínica é raro isso. Sempre tem outras questões que estão Ou envolvidas. seja, são os conflitos mesmo. Isso vem da infância, então, né, Maurício? Na verdade, obesidade, eu olho para ancestralidade, Sim. para essas questões de exclusão, né? Gente excluída do sistema, então eu tenho que pesar por 2, ser do tamanho de 2. Eu olho para a vida fetal, muito importante essa fase, e para a primeira infância, até 7, 8 anos. Ali, normalmente, você vai encontrar os conflitos de falta, né? Os primeiros estresses violentos da vida da pessoa. O corpo, aí você fala assim, mas eu conheço uma pessoa que é muito estressada, tem uma vida corrida, mas é magra. Isso. Mas o que acontece? O sistema autonômico de cada um se defende da sua forma, de acordo com aquilo que, as influências que eu tive biológicas do meu sistema familiar e tal. Às vezes você teve um cara que teve bastante estresse, mas às vezes teve um bom afeto preenchido. Então o corpo dele está aguentando. O fato assim, eu costumo dar uma comparação, Carla, com o nosso corpo, mais ou menos como um boxeador. Não sei se vocês acompanhavam, né? Luta de boxe e tal. O cara leva soco O tempo todo, né? o tempo todo. Chega lá no 8º round, ele não aguenta e cai. Sim. Certo? Mas ele tá aguentando até chegar Até chegar ao 8º round, aí ele não aguenta, leva um soco e cai, porque ele já está fadigado, né? Sim. Então o corpo é assim, nós conseguimos nos defender por um tempo. Não é o primeiro estresse seu que você vai engordar. Às vezes não é o primeiro ano de estresse que você vai engordar. Isso é um efeito acumulativo. Chega um momento que o seu corpo não aguenta. Aí ele começa a utilizar subterfúgios para tentar te defender. Inclusive a gordura é uma tentativa de defesa. De proteção. Até porque o ser humano, olha que interessante, é o único mamífero, e a gente sabe que a gordura, eu acompanho muitas pessoas que falam sobre o quanto a gordura é inflamatória, e eu acredito nisso. Engordar é um perigo, não é pela estética. A estética é porcaria. O que nós estamos falando é de um processo de saúde, porque a gordura, ela é inflamatória. Então, isso é verdade. Mas note que nós somos os únicos mamíferos na natureza que nos preocupamos com o peso. Exatamente. Você nunca viu um elefante no spa. Nem uma baleia. Nem uma baleia. Depressiva porque tem aquele tamanho. Sim. Né? Agora, o ser humano, quando ele aumenta o peso, acumula demais gordura. Só para você ter uma ideia, os homens aí que estão me ouvindo, um problema a gordura em homem. Porque a testosterona é convertida em DHT. E o processo de aromatização acontece muito mais forte. Sabe, resumindo, DHT faz você ter problema de próstata, cair seu cabelo e pitose abdominal.
E a aromatização acontecendo, você perde a testosterona para o estrogênio. Então o homem ele fica mais feminino. Ele perde a massa muscular. Então, olha que importante isso, a gente controlar nossos fatores de gordura, né? Manter a gordura no nosso corpo, tanto homem quanto mulher, num padrão mais normal, né, cara? Isso. Maurício, a gente fala muito do conflito da infância, dos ancestrais, enfim, né? Mas, por exemplo, aquela pessoa que teve uma vida tranquila, sempre foi, digamos, né, colocando esteticamente magra, depois que perdeu alguém, começou a ter um sobrepeso. Perfeitamente. O luto traz o quê? Sim. Falta. Porque a gente, agora no período de pandemia, principalmente, muitas pessoas perderam pessoas muito próximas e vem reclamando sobre isso. Ah, porque eu não tenho, né, um ânimo para fazer uma atividade, não consigo emagrecer, eu tô só conseguindo peso, né, só adquirindo peso. E o que isso influencia? Realmente é o luto que influencia tudo. É o luto, porque o luto pode desenvolver um medo, sentimento de falta, tá? A pessoa vai comer mais. A gente voltando novamente nesse assunto, né, Maurício? Não, mas a sua pergunta é muito conectiva, a sua pergunta. Porque, assim, você trouxe a mesma história, só que por um ponto de vista muito bacana isso, diferente, né? Por que quando eu perco alguém, às vezes eu engordo? Estresse. Primeiro, você perde alguém, você fica cheio de dúvida. Você não sabe o que vai ser agora, como que vai ser tua vida. Dúvida suprarrenal. Aí você tem já problema hormonal, certo? Do cortisol. Aí ácido palmítico. Aí você fica com medo. O que vai ser agora? Aí você pode passar a comer mais. E a pessoa que às vezes não come e acaba engordando é a questão também da defesa. Por isso que eu falo, eu já trabalhei com vários nutricionistas. E eu adoro a nutrição. Eu gosto do trabalho das nutricionistas, principalmente a nutricionista funcional, tá? Então, o que eu falo? Só que eu já peguei várias nutricionistas que me mandam pacientes falando, a dieta tá tudo certo, o controle alimentar e a pessoa não emagrece. Sim. Porque a comida não é o único fator, é um dos fatores que a gente com certeza tem que olhar, né? Mas não é o único fator. Então, a gente tem que estar com a mente aberta para tudo aquilo. E outra coisa, você tá obesa hoje, aí você fala, mas eu fui uma criança magra, mas às vezes a resposta tá lá. Tá lá mesmo? Tá lá na infância. O pessoal tá interagindo bastante aqui nas redes sociais, Maurício? Muitas perguntas aqui. É uma pena que a gente não tem condição de dar atenção a todos, né? Mas eu queria agradecer a presença, muita gente. Tem alguma aí que queira dar destaque? Então, tem um que fala sobre a gordura aqui, que realmente ela é inflamatória e é verdade. Olha lá, a Rosa coloca, engordar sem compulsão alimentar. Foi o que a Carla falou, né? Não é só a boca. O engordar não é só o alimento. É a falta, é o seu estresse do dia a dia, Rosa. Tá? Que mais? Será que tem? Sempre quando passo por estresse emocional, engordo rápido. Sim. É isso aí. E para emagrecer, né, minha gente? É difícil olha, também, né? Olha um caso aqui até bastante importante, né? Triste, né? Depois da morte do meu filho, nunca mais voltei ao peso normal. Moro em Portugal e a comida também aqui é bem gorda. Então, a comida é a Dili, tá escrito Dili aqui. Tá? Então, Dili, sem dúvida, a perda te gerou medo, te gerou dúvida, te gerou falta de direção, te gerou estresse, tá? Então, isso, enquanto esse luto não estiver melhor resolvido, na verdade, o seu luto, vamos falar assim, a falta, né, a morte, você não vai resolver nunca, isso aí vai sempre ficar com você. Temos que tentar diminuir, ficar mais a saudade do que a revolta, do que outro sentimento. Isso é o tempo, isso é no seu tempo, mas procure ajuda. Perfeito. Maurício, obrigada mais uma vez. Né? E o pessoal que queira acompanhar também pelas redes sociais, tem o Instagram. A gente sempre faz a transmissão ao vivo, né, nesse horário, né, Maurício? Qual que é o Instagram? O Instagram é @Maurício Valente Oficial. Tanto o Instagram quanto o YouTube, tá bom? E estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Já vou subir agora. Muito bem. Obrigada. Boa semana para você. Obrigado, Carlinha. Sempre um prazer. Viu? Beijo para vocês. Das redes sociais. Para vocês todos aí, ouvintes. Obrigado.